quantas seringas? Mas calma, não se assuste. São testes alérgicos importantíssimos, principalmente, doutora Fabiane, nesse mundo tão alérgico, né? Porque hoje, crianças, adultos, enfrentando muitos processos alérgicos. Eu estou ao lado da doutora Fabiana Pomessinski, ela é presidente da ASBAI, que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, aqui do Ceará. Tudo bem, doutora? Tudo bem, prazer. Obrigada pelo convite, Natália. Obrigada a você por estar aqui nos esclarecendo. Afinal de contas, as pessoas se assustam um pouquinho, né? Quando vem essa cena aqui. Se assustam. É muito comum. A gente tem dois tipos de testes que a gente utiliza mais, né? E um deles, ele tem uma leve picadinha. Não é uma agulha, né? Vou mostrar para vocês, é uma lanceta, mas é como se fosse um beliscãozinho na pele. E principalmente as crianças se assustam um pouquinho, mas depois do contato inicial, perdem o medo. Doutora, antes de falar dos testes, que são importantíssimos, por que as pessoas estão mais alérgicas hoje? Já existe uma explicação para isso? Realmente elas estão mais alérgicas, principalmente a alergia alimentar aumentou muito, cresceu 18% nos últimos 10 anos. Então, realmente as pessoas estão mais alérgicas, não é que a gente está diagnosticando mais. E a gente não sabe exatamente um motivo, a gente acredita que sejam vários motivos, mas relacionados ao ambiente mesmo. Antigamente a gente tem se tido um controle muito grande com a higiene, né? Essa hipótese da higiene é que a gente tem tido tanto cuidado ambiental com a higiene que isso tem diminuído as infecções, mas aumentado as alergias. Outra hipótese é que as mães estão amamentando menos e o aleitamento materno ele protege contra as alergias. Além disso, os alimentos industrializados, hoje em dia, nada que a gente come mais é natural. Tem os alimentos transgênicos, tem tido alimentos novos incluídos na nossa dieta, que antes não eram tão comuns, hoje com a globalização, né? Sushi, o gergelim não era tão comum, o kiwi não era tão comum antigamente, hoje em dia é. Então, são alimentos novos que vão sendo incorporados e assim a gente vai se sensibilizando e aumenta o risco de alergia. O kiwi, já só em tomar já dá aquela coceirinha na garganta, né? É muito alérgico? Tem tido vários casos, tem tido aumento de alergia a gergelim, que é um alimento que não era antes comum, a gente vê alergia alimentar, e o kiwi também, que não é nosso aqui do Brasil, né, que veio para cá e a gente viu que com esse aumento do consumo aumentou também as alergias. Doutora, então vamos falar dos testes. Aqui são 2 testes distintos, né? Isso. E inclusive para tipos de alergias diferentes. Esse primeiro aqui são para aquelas alergias imediatas. Então é aquele paciente, por exemplo, que comeu camarão, aí em torno de 30 minutos, no máximo 1 hora depois, começou a se coçar, ficar vermelho, inchar, ou ter tosse, falta de ar, sintomas respiratórios, aquelas alergias imediatas, né, que são as mais graves, que são as que têm risco de óbito, inclusive. São testes cutâneos. São testes cutâneos. Tem agulhinha aí para mostrar? Porque as pessoas ficam assustadas com a agulha, né? Essa aqui é a lanceta e só o que entra na pele do paciente é essa pontinha aqui. Então, é bem pouquinho mesmo. Tanto que a gente pode fazer até em criança. No dedinho, no braço? Não, é no braço, no antebraço. A gente coloca uma gotinha de cada substância e aí faz uma leve picadinha, que é como se fosse um beliscãozinho na pele mesmo. Ele é epicutâneo, ele é bem superficial, não chega nem a ser subcutâneo. E em 15 minutos a gente vê o resultado. É o mesmo para adultos e crianças? Ele pode ser feito esse para crianças e adultos, mas para crianças a gente tem uma novidade que é o multiteste, que é um teste que a gente testa várias substâncias de uma vez só. Então esse é outro, um pouquinho diferente. Posso mostrar aqui? Não, só pode como deve. Ele é como se fosse um carimbo. E aí ele já tem as lancetas aqui, a gente coloca nas substâncias e depois coloca como se fosse um carimbo no braço do paciente. E aí aperta, mas só o que entra na pele são essas pontinhas aqui. O resultado é imediato? Em 15 minutinhos, no local da substância que o paciente está sensibilizado, vai ficar vermelho, inchado, coçando, exatamente como fica quando ele entra em contato com o que causa alergia, né? Então a gente acaba desenvolvendo uma pápula no local e aí eu sei qual é cada substância, pelo número eu vou lá e olho, deu positivo para camarão ou para leite, ou posso dizer o que é que foi que deu positivo. Nesse teste aqui ou nesse, a gente testa principalmente alimentos e inalantes, então poeira, gato, cachorro, plantas, fungos, pólens, são os mais comuns da gente testar. Também insetos como abelha, vespa, formiga, o látex, que são os alérgenos que causam as alergias IgE mediadas, que geralmente são imediatas.
Imediatas que você fala é a partir de meia hora, uma hora, até uma hora. o corpo começa a reagir. Isso, até uma hora ele começa a reagir. Com aquelas urticárias, né? Normalmente? 90% das vezes tem urticária, mas pode não ter. Pode ter só sintomas respiratórios ou sintomas gastrointestinais, como vômito, diarreia. Pode ter o edema de glote mesmo e a queda da pressão com desmaio, que aí é o caso mais grave. Ok, esse é um tipo de teste que é cutâneo. Também vamos para o segundo teste, que é esse aqui, que é para... não muito imediato, né? Então esse teste de contato, esse que eu estou mostrando para vocês, Então esse é o cutâneo e esse é o de contato. Isso. O de contato é um adesivo que a gente gruda nas costas. Posso mostrar aqui? Pode, temos uma imagem aqui. Ele é um teste que consiste num adesivo que a gente gruda nas costas numa segunda-feira, na quarta retira e na sexta vê o resultado final. Então esse adesivo ele tem essas a princípio 30 substâncias, pode ser mais ou menos, mas esse padrão tem 30 substâncias que são as mais comuns de causarem alergia de contato. Então é alergia na pele, por exemplo, com produtos de cosméticos, de maquiagem, plástico, couro, perfume. Então são produtos que a gente encosta na pele e podem causar reações. Geralmente a pele fica grossa, áspera, coçando. É uma alergia que demora para aparecer e demora para melhorar. Geralmente fica às vezes uma semana até melhorar bem, diferente daquela outra que aparece rápido e também desaparece mais rápido. Eficácia desses testes? Eles são eficazes, eles auxiliam a gente no diagnóstico, mas eles não são 100%. Então, por exemplo, o teste cutâneo, que é aquele que em 15 minutos eu vejo o resultado, ele ajuda muito a gente, mas ele não é 100%. E se ele der positivo, eu posso dizer que o paciente está sensibilizado. Não posso dizer que ele é alérgico. Para dizer que ele é alérgico, eu tenho que ter uma história clínica compatível. Por exemplo, se ele só tiver um teste alérgico positivo para camarão e disser para mim que come camarão todo dia e não sente nada, ele só está sensibilizado, ele não é alérgico ao camarão. Agora, se ele já teve uma reação imediata e também tem um teste positivo, aí eu vou dizer não. Então, realmente, esse teste está ajudando a gente no diagnóstico. Mas o que confirma mesmo, no caso, por exemplo, da alergia alimentar, é um teste chamado teste de provocação oral, em que o paciente vai do lado do médico, não é para fazer em casa, vai testar o alimento. E a gente vai dando esse alimento em pequenas quantidades e vai observando as reações e, se tiver alguma reação, a gente trata imediatamente. E o exame de sangue? O exame de sangue, ele é muito parecido com esse aqui. Então, ele também é para as reações imediatas. Ele vai procurar a IgE específica para o alimento ou para o ácaro, que é a mesma coisa que esse cutâneo vê. Em crianças pequenas, às vezes a gente prefere fazer o de sangue, quando muito difícil no bebezinho, né? Mas eles se equivalem. O cutâneo ele é um pouquinho mais sensível, então a gente prefere o cutâneo, mas pode ser feito de sangue também. E o de contato, o resultado é em quanto tempo? O resultado é 72 a 96 horas. Geralmente a gente cola um adesivo na segunda, na quarta retira e na sexta vê o resultado final. Doutora, e tratamento é evitar a substância? Não tem outra forma? Para alguns alimentos a gente tem, né? Tem as vacinas? Tem. Para abelha, vespa e formiga, a imunoterapia 97% de eficácia, funciona mesmo. Para alimentos, hoje em dia, a gente tem a dessensibilização para o leite, para o ovo, para os alimentos que são mais comuns. E caranguejo tem? Ainda não. A gente ainda não testou, porque depois que o paciente termina o tratamento da dessensibilização, ele tem que continuar entrando em contato com aquilo que ele é alérgico para não perder o efeito do tratamento. Vamos testar comigo, eu topo. Então tá, então vamos. Tem muita gente, né, com alergia a crustáceos. A gente pode testar. Esses dias mesmo eu atendi uma paciente que fez a mesma proposta. Eu quero fazer, porque na minha casa todo dia tem camarão. Eu falei, então vamos fazer, mas ninguém nunca fez até hoje, porque o camarão é um alimento teoricamente mais fácil de evitar do que o leite, o ovo, que são mais comuns no dia a dia, né? Doutora, e esses testes são feitos aqui no consultório mesmo? Ou a pessoa precisa ir para algum centro especializado? Como é que acontece na rede pública? É o alergologista que faz, né? Na rede pública nós temos aqui em Fortaleza no SEIBIN e no NAMI, da Unifor.
Então, são os únicos locais que é feito pela rede pública. E rede privada é o alergologista que faz. Muito obrigada, então, doutora Fabiane Pomiesinski, nossa convidada de hoje aqui do Consultando Seu Médico. Até a próxima aqui no Check-up. Obrigada, Natália.